paz do Senhor Jesus Cristo a todos, glória a Deus, aleluia, passando aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus com uma palavra. Nós iremos hoje ministrar a palavra que se encontra no livro de Daniel, capítulo 3, do versículo 13 em diante. Desde já peço aos irmãos que se inscreva no canal, aperte o joinha aí para que o YouTube venha notificar, para que a palavra do Senhor venha ser semeada para todos, porque nós sabemos que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Então vamos fazer um pouco de nós ceifeiro neste dia, compartilhando esse vídeo, levando para outras pessoas, para os seus contatos, alguém que Deus tocou aí em seu coração, para que a palavra venha ser enviada, para que essa pessoa venha receber essa palavra e que essa pessoa venha ser edificada através da palavra de Deus, porque a palavra ela é rica e eficaz, a palavra salva, a palavra liberta, a palavra ela cura. Então, que nós venhamos ser um ceifeiro hoje, através da palavra de Deus, né? Vamos levar aí para toda a seara a palavra. Então, desde já peço aos irmãos que inscreva-se nesse canal, me ajude a levar a palavra de Deus a todas as criaturas. Coloca o joinha aí, dá uma apertadinha no joinha para que o YouTube venha notificar mais pessoas, para que essa palavra venha chegar a todos aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus, que ainda há muitos sofrendo, precisando ouvir, precisando ter a certeza que eles não estão sozinhos, que Deus está contigo, Deus está comigo, Deus está com todos nós em todos os momentos, em meio às dores e às aflições, mas Ele está ao nosso lado. Amém? E nós iremos dar início à palavra que fica no capítulo, no livro de Daniel, né, como já havia falado, capítulo 3, versículo 13 em diante. Amém? Está escrito: Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Então aqui nós vemos que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram chamados à presença do rei. Por quê? Porque naquele tempo, né, naqueles dias ali, o rei Nabucodonosor, ele levantou uma estátua de ouro para que toda a nação, governadores, juízes, prefeitos, as autoridades maiores e todos ali do reinado dele viessem a adorar essa estátua, a adorar os seus deuses e a adorar essa estátua. Mas nós sabemos que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles eram da linhagem de Israel. Então eles serviam apenas um Deus, que é o nosso Deus de hoje. E a outros deuses eles não adoravam. Somente Deus era o seu Deus e é o nosso Deus de hoje. Então, quando Nabucodonosor ordenou que quando fosse tocado aqueles instrumentos, as harpas, né, os saltérios, as músicas, né, era para que todo mundo, quando ouvisse, né, aquelas buzinas, era para adorar, né, para adorar o seu Deus e aquela estátua de ouro, né? Então a ordem era aquela, mas como Sadraque, Mesaque e Abidnego só temia a um Deus, que é o nosso Deus, né? Eles não obedeceram aquela ordenança. Então aqueles que não obedecessem aquele decreto, aquela ordenança do rei, eles seriam lançados, né, no forno de fogo ardente. Então, de imediato, eles já seriam lançados naquela fornalha. Então, alguns homens, né, observando aquelas pessoas ali, adorando esses deuses e a estátua de ouro, viram que Sadraque e Mesaque, eles não adoraram aquela estátua. Então, eles fizeram o quê?
de imediato eles foram notificar o rei. Eles se levantaram contra Sadraque, Mesaque e Abidnego e foram levar eles o quê? A autoridade maior, ou seja, o rei Nabucodonosor. Mas nós vemos aqui na palavra, meus irmãos, que por mais que os nossos inimigos se levantem contra nós, por mais que eles nos persigam, os nossos adversários, nós temos um Deus que Ele cuida da nossa vida, Ele cuida de nós, Ele cuida da nossa família. Então, essa palavra nos faz, aqui nos traz a uma vigilância, né, sobre a nossa vida. Como está a sua vida diante de Deus hoje? O que tem feito para Deus? O que nós temos feito para Deus, para agradar o Senhor? Para que nos momentos difíceis nós venhamos clamar a Ele e Ele venha ao nosso socorro bem presente na hora da angústia. Para que quando nós viemos elevar os nossos olhos ao monte, nós venhamos obter o socorro de Deus. O que nós temos feito para Ele? Temos declarado que Deus é o único na nossa vida como nosso Salvador? Temos obedecido os teus mandamentos e os teus estatutos? Em espírito e em verdade? Temos sido sinceros, temos sido retos com o Senhor? Então, que nós venhamos avaliar o nosso eu hoje, para que quando as aflições queiram nos oprimir, nós venhamos clamar a Deus e Ele venha ouvir, e que o nosso clamor venha chegar com cheiro suave à sua narina. Amém? Então, eles, Sadraque, Mesaque e Abidnego, foram chamados, né, de imediato para vir à presença do rei, para que aquela sentença ali, para que aquela causa, ela fosse o quê? Julgada, né? E continuando, no 14, está escrito: falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servi as meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Ele faz uma pergunta, ele questiona a eles naquele momento. Então, ele queria ouvir deles, deles mesmos, se era propósito deles, não servir os seus deuses e muito menos a sua estátua. Naquele momento ali, eles foram o quê? Questionados. E creio eu ali que aquelas pessoas que vieram a trazer esse relato para o rei estavam ali de prontidão, para ver a derrota deles, para ver a caída deles, O inimigo, ele torce pelos nossos erros, pelas nossas falhas. O diabo, ele levanta na nossa vida, trazendo aqui, abrindo essas brechas, para que venha fazer aquilo que não agrada a Deus, para ver o que é a nossa queda, a nossa derrota. Só que quando você serve Deus em espírito e em verdade, quando você é verdadeiramente servo do Senhor, quem serão envergonhados é os nossos próprios inimigos que se levantam contra nós. Porque o Deus que nós servimos é o nosso advogado fiel. Glória a Deus, aleluias. E continuando no 15. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostardes e adorares a estátua que fiz, bom é. Então, mais uma vez aqui, o rei, ele dá aos Sadraque, Mesaque e Abidnego uma segunda chance, dele se redimir ali naquele momento e servir o que? Os seus deuses e a sua estátua. Ele disse que bom seria para eles, que eles obedecessem conforme estava ali, ele decretando, ele ordenando. Ele quis ali o quê? Ele ameaçou os homens de Deus. Mas ai daqueles que tocam na menina dos meus olhos. Nós somos menina dos olhos do Senhor. Então, contra nós, não há nada que o Senhor não possa
é revidar. Não há nada que nós não vencemos na presença de Deus. As lutas vêm, as afrontas vêm, as intimidações vêm, mas nós vencemos porque nós estamos debaixo da mão poderosa do Senhor. Então que você não venha deixar se levar pela intimidação, pela opressão, pela aflição, porque esse mesmo Deus que deu o livramento para Sadraque, Mesaque e Abidnego aqui nesse tempo, é o mesmo Deus desse tempo, do passado, é o mesmo Deus de hoje e é o mesmo Deus de para todo sempre. Então esse mesmo Deus que deu esse livramento para eles, é esse mesmo Deus que irá dar o livramento para nós nesse tempo de hoje. Porque nós clamaremos e Ele ouvirá o nosso clamor. E inclinará os teus ouvidos ao nosso clamor. E nos dará o que? A vitória. A vitória contra tudo e contra todos. Porque Deus é o nosso escudo. Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso refúgio. Então nada temeremos. Como diz a palavra lá no Salmo 91. Pode 1000 cair ao teu lado e 10.000 à tua direita. Mas vocês não serão atingidos, porque nós estamos debaixo da morada do Altíssimo, esse Deus tremendo e maravilhoso que nós servimos. Amém? Continuando. Mas, se a não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno do fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha só, ele tanto intimidou Sadraque, Mesaque e Abidnego, como desafiou Deus que ele servia. Porque quando ele diz, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então ele ele intimidou a eles naquele momento em que ele colocou novamente a ordenança para eles, que seria bom que eles adorassem as suas estátuas e os seus deuses, porque senão eles seriam lançados na fogo ardente, né, na fornalha do fogo ardente. E quem seria esse Deus que iria livrar-os da própria mão do rei, né? Ele se se exaltou, que ele era grande, queria ser o quê? Maior do que o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abidnego. Aí continuando no 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Glória a Deus, aleluias. Em meio àquelas acusações, Sadraque, Mesaque e Abidnego não confrontaram o rei, porque quem serve a Deus, ele não tem a contender com ninguém, porque quem é o nosso advogado, quem faz a justiça sobre as nossas causas é Deus. Então nós não temos por que ir de frente com ninguém, porque o crente ele não anda em contendas, ele não planta contendas, ele planta o que? O amor, a justiça, a paz, a palavra. Então, quem vai contender? Não. Nós vamos ter esses acusadores, esses perseguidores, esses nossos adversários, eles irão contender com Deus, não com nós. Porque as nossas lutas são as de Deus. Nós entregamos as nossas lutas na mão do Senhor. Então, Deus é o nosso juiz e o nosso advogado fiel. Então, eles não responderam nada por rei Nabucodonosor. Por quê? Porque eles tinham a certeza que Deus era o seu juiz. E a última palavra, a sentença, Deus daria a eles, que seria o que? A vitória contra aquele adversário. Por mais grande que ele fosse o rei, né? Mas o rei maior era o rei que ele servia, que era Deus. É esse mesmo Deus que nós servimos hoje. É esse mesmo Deus que nós entregamos e que nós seguramos a nossa vitória na mão e a certeza que nós não cairemos e nem sairemos dessa luta sem a vitória. Amém? Glória a Deus. E continuando 17. Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que nos poderá livrar. Ele nos livrará do forno do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não ficará, ó rei,
que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Glória a Deus, aleluias. Então eles responderam naquele momento: eis que o nosso Deus é a quem nós servimos. Então ele diz: não é esse Deus, não é os seus deuses, não é a sua estátua, mas o Deus, eles declaram mais uma vez que eles eram fiel ao Deus que eles serviam. Às vezes é necessário que nós sejamos o que? Fiéis a Deus. Tá com problema? Entrega na mão do Senhor e confia. Não murmura, não olha para trás. Entrega e confia que Deus dará a vitória. Amém? Então eles o quê? Eles confiaram, permaneceram firmes na sua palavra e ao seu Deus, que Deus era a quem eles serviam. Glória a Deus, aleluias. É quem daria o quê? A sua vitória. Glória a Deus, aleluias. Amém? E eles diz que eles não iriam adorar, né? Eles não iriam, porque eles adoravam somente um Deus, que era o Deus que eles serviam. Amém? Então, naquele momento, Nabucodonosor, ele se enfureceu, se encheu de raiva, porque ele se achou o quê? Desafiado, né? Desafiado por quem? Por Cedraque, Mesaque e Abidnego. Então ele ordenou que o fogo fosse aquecido 7 vezes mais do que costumava ser aquecido, né? E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atacasse a Cedraque, Mesaque e Abidnego para os lançarem no forno do fogo ardente. Então, de imediato, a ira dele foi tão grande, a raiva dele foi tão grande, porque eles declararam que eles continuariam sendo fiel ao seu Deus, que eles lançaram eles no fogo da fornalha, aquecida 7 vezes mais do que antes, né? Você vê o que o inimigo ele faz. Mas Deus estava com os seus. Deus ele não abandonou eles, da mesma forma que ele não nos abandona. Deus é fiel na vida de todos aqueles que o buscam, de todos aqueles que creem, daqueles que permanecem na posição, crendo, buscando, confiando. Deus ele é fiel na vida daqueles que estão sempre em adoração, clamando, louvando, em meio às lutas, à aflição, mas não deixa seu semblante cair. Permaneça na fé, confiando que Deus é o Deus que tudo pode fazer na nossa vida e não há outro além dele. Amém? Então aqueles homens foram, no versículo 21, então aqueles homens foram atacados com suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes e foram lançados dentro do forno do fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e ao forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aquele... Perdão, né? No 21. E ordenou aos homens mais fortes, no 20, e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atacasse a Cedraque, Mesaque e Abidnego. Então aqueles homens foram atacados com suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava ao forno, estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Cedraque, Mesaque e Abidnego. E estes 3 homens, Cedraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Então, de imediato, quando aqueles homens se levantaram contra os homens de Deus para lançarem Cedraque, Mesaque e Abidnego no forno da fornalha, quente, bem aquecida, de imediato, aquele fogo alvoroçou aqueles homens. Eles foram queimados, né? Então, aquele fogo os matou, porque eles se levantaram contra quem? Contra os homens de Deus. Ai daqueles que se levantam contra os servos do Senhor. Ai daqueles que se levantam contra
os que servem a Deus em espírito e em verdade. Porque não adianta, não precisa nós contendermos com os nossos inimigos, não precisa a gente ir de frente, discutir, porque Deus é quem julga as nossas causas. Vamos deixar nas mãos do Senhor, vamos só colocar o nosso joelho no chão e orar e entregar os nossos adversários, nossos inimigos, nossos perseguidores na mão do Senhor, porque Ele é quem julga as nossas causas. Então, o que aconteceu com aqueles que se levantaram contra Cedraque, Mesaque e Abidnego? Eles mesmos foram queimados, eles morreram queimados, porque ai daquele que toca na menina dos olhos do Senhor. E nós somos as meninas dos olhos do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Então o rei, no versículo 24, ele fica o que? Espantado. Por quê? Porque lançaram o quê? 3 homens, né? 3 homens na fornalha. E no versículo 25 ele diz, respondeu e disse, eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E os aspectos do 4 homens é semelhante ao filho dos deuses. No versículo 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta do fogo ardente, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus vivo, saiam e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Glória a Deus, aleluias. Então, Deus enviou um anjo, Deus estava ali, presente ao lado dos seus filhos. Deus está presente ao nosso lado. Eles foram lançados no fogo da fornalha, aquecida 7 vezes mais do que era de costume. A raiva estava o quê? Sobre o rei, contra a sua vida. Mas a ira se revoltou contra ele mesmo, como seus próprios servos, os seus exércitos, os seus homens que ele escolheu, os melhores, para lançarem os homens de Deus naquela fornalha. Então o fogo se revoltou contra eles, contra os seus inimigos. Então aqueles que se levantam contra nós com a armadilha, para nos envergonhar, nos defamando, a sua própria armadilha cairá sobre a vida deles próprios, porque eles serão envergonhados, porque nós estamos andando com Deus com sinceridade, com retidão e com temor. Então Deus, ele cuida da nossa vida, ele cuida da nossa família, ele cuida de nós. Então os nossos inimigos reconhecerão a grandeza do Deus que há na nossa vida, como o rei Nabucodonosor reconheceu, né? Que Deus, o Deus vivo, o Deus altíssimo, livrou Cedraque, Mesaque e Abidnego daquele fogo ardente, né? Então Deus permaneceu ao lado de Cedraque, Mesaque e Abidnego e vai permanecer ao lado do seu lado, do meu lado, do nosso lado. Glória a Deus, aleluia. Nas horas que a gente espera o socorro do Senhor, Ele estará com ouvidos atentos ao nosso clamor. Amém? Glória a Deus. Então, deixa essa palavra para edificação, para que nós venhamos estar sempre mais presentes diante de Deus, confiando, entregando e reconhecendo que Deus na nossa vida, Ele é tudo. Tudo na nossa vida. E sem Deus nós não somos nada. A nossa vitória está nas mãos do Senhor. E depende de nossa perseverança, da nossa fé, de estar diante de Deus, buscando a Ele, fazendo a vontade do Pai. Glória a Deus, aleluia. Então que nós venhamos pegar essa palavra, trazer para a nossa vida hoje, fazer uma autoanálise de como nós estamos diante de Deus, se o que nós temos feito tem agradado ao Senhor, e se há algo que nós não está agradando ao Senhor, que o Senhor ele venha nos libertar, que o Senhor venha nos lavar, que o Senhor venha limpar as nossas vestes, porque em tempos de hoje, nós temos que viver em aliança o tempo todo com o Senhor, buscando fazer a tua vontade, o teu querer, os teus estatutos e os teus mandamentos, porque Jesus está voltando a qualquer momento, né? Então, nós venhamos avaliar, analisar a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um que está
vendo esse vídeo, que está assistindo, que irá compartilhar. Envie essa palavra para alguém que Deus tocou em seu coração, que precisa ouvir essa palavra. Compartilhe esse vídeo. Vamos fazer com que essa palavra venha chegar aos ouvidos, aos corações de pessoas que estão se encontrando aflitas e necessitadas. Vamos pegar essa palavra para nós em primeiro lugar, guardar na tábua do nosso coração, porque sem Deus nós não somos nada. Vamos evangelizar, enviando essa palavra mais uma vez. Peço a todos que inscrevam no canal, aperte o sininho, escreva aí, coloque na notificação de todas, para que essa palavra venha chegar à vida de todos que estão necessitando e precisando, porque ainda há muitas almas precisando da palavra do Senhor. Aperte no joinha aí, para que essa palavra venha chegar a mais e mais pessoas. Amém? Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um, que Deus possa estar capacitando do teu poder, da tua armadura, da couraça da fé, da espada da salvação. Que o Senhor te faça forte como o monte de Sião, que é inabalável. Jesus te ama e eu também. Ficam todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.